E como que foi esse reencontro aí o ano passado, cara? Que vocês juntou tudo pra fazer as... Mano, foi maravilhoso. Aquela live que vocês fizeram com o Matheus Assato. Foi muito legal aquilo lá, cara. Como que foi esse rolê? Você vai voltar pro tiozinho G3, tá com sono, né? já. Voltei. Não, tá ficando velho, já tá na hora de tomar um remédio já. Os caras falam assim pra mim, ó, pode vir, é tranquilo, é 40 minutos de podcast. Já deu Nem em nenhum momento você ouviu isso de 2 mim. horas e 50, cara. Não, tá Esquece. Tô zoando, eu não ligo. O problema é vocês colocar esse podcast grande, aí o povo vai querer ver, não. Vai, podcast. É, né? Podcast. Pode. Pode cortar, então. Como que foi esse rolê desse reencontro? Cara, foi um rolê muito doido. Vou tentar explicar rápido. A gente... Tá normal. Os caras do G3 gravaram o meu CD acústico 2017. Como eu falei há pouco aqui, eu gravei um CD chamado Música e Palavra. Só um minuto, tem uma informação especial aqui que o Telinho falou que foram eles que fizeram. Mais uma vez o Telinho. O Telinho aqui, ó. Da Playmix aqui. Ô, Telinho, você Fizeram tá o quê? em tudo, A live velho. do... Onipresente. Ah, foi sai você que me fora. chamou hoje no WhatsApp? Foi o Johnny. Ah, me chamaram no WhatsApp. Eu não sabia quem era, tá vendo? Mano de Deus, Olha mano. que legal. Fez a luz, não foi? Ah, não, as câmeras, né? A transmissão, A transmissão. Junto com o Amaral? Ah, não, você fez... lá na barbearia, né, mano? E a do Leandro Luz. Pode que ele tava até o menino do New ID lá, pô, o vocalista lá, o Miquel, tava lá junto com vocês, né, brother, vocês? Pode crer, mano, pode crer. Os caras só podiam ter achado um lugar melhor, né, pra gente fazer a live, né? Colocaram a gente num ambiente lá que parecia uma casa de 1.500 metros quadrados, mano. Colocaram a gente numa barbearia, olha lá, aquela live, a live de verdade valendo ao vivo lá. E colocaram numa barbearia, legal. Falei, a barbearia é mó bonita e tal, mas a ambiência pra ficar tocando e cantando não tinha, né? Colocaram os microfones lá, condenser lá. Parecia que tinha um reverb de 3 dias tocando. 3 dias de cauda. Pegava tudo. Mas assim, o lance foi assim, a gente já tava tudo se falando, tudo normal. O Duca e o Juninho e o Jean gravaram no meu CD acústico e tal. Aí o Jean foi para os Estados Unidos. O Duca e o Jean, eu fiz alguns shows dessa turnê do acústico, assim, shows mesmo legais, ingressado, tal, aquela coisa toda, em São Paulo, BH e Goiânia, acho que foi, não lembro. E o Duque e o Juninho tocaram comigo nesses shows, as músicas que eles gravaram no CD, aí eu fiz mais 2, então a gente fez a turnê, aí no final do show chamava os dois e a gente tocava, eles gravaram Sempre Mais, não, foi o Matheus Assato. O Matheus Assato participou no meu disco acústico e tal, fez o solo de Sempre Mais no violão. Mas resumindo, a gente estava se falando tudo, o Juninho já estava na minha igreja, que assim, na minha não, né? Eu era de uma igreja, ele foi para lá. E aí a gente começou a se falar direto e tal. A gente é vizinho hoje, né? A gente mora no mesmo bairro, pertinho, se fala direto. E aí, beleza, passou tal, se falando, conversando, tal. Aí, no final de 2019, eu conheci um cara que era amigo já do Juninho e do Jean, e ele queria fazer esse revival, porque em 2020 o Tempo ia fazer 20 anos de lançamento. E a ideia era reunir os caras dessa fase e fazer um reencontro do Tempo. Só que antes disso acontecer, ele, nas redes dele lá, ele mora nos Estados Unidos, o cara é da gringa lá, ele é brasileiro, mas mora lá desde os 6, 7 anos, ele tem empresa na América lá e tal. E ele fez uma enquete e perguntou qual vocalista que o pessoal gostaria de... Porque o G3 estava parado, certo? Isso foi em 2019, final de 2019. Lá para setembro, outubro. Ele falando isso para a gente depois, ok? Falando para mim, depois falou com a banda. Falou, a gente fez a enquete e tal, e teve... Vamos supor, a prova dos 10 lá, tipo, da numeração, tipo, 6 escolheram você, 2 escolheram o Mauro, 1 escolheram o Mango. Estou dando só um exemplo aqui para vocês entenderem. Tipo, a maioria queria que você voltasse e fizesse um projeto com o G3. Beleza, voltar não é voltar para a banda, é voltar para fazer um projeto. Né? Uma comemoração dos 20 anos. Comemoração, mas aí não, até então não tinha a comemoração. Não tinha. Ele falou sobre isso e tal. Aí conversou com a gente, aí falou com os caras da banda. Os caras da banda acharam legal a ideia, tal, beleza, vamos fazer, sem erro e tal. Aí a gente foi... falar e ver a ideia de... Até então o Valtão, a gente não tinha falado sobre o batera. Aí a gente deu a ideia de trazer o Valtão. É porque batera teve vários, um monte. Né? E um dos últimos que marcou muito, que foi o próprio Aposan e tal, não se cogitou quem seria. Aí a gente, inclusive eu falei com o cara, porque aí sim, aí veio a história. Então, a ideia era fazer alguma coisa que remetesse ao Tempo, porque vai completar 20 anos, ano que vem, né? Eu falei, legal. Só que aí é o seguinte... Eu não sou da banda, mas eu, como uma pessoa convidada e se tenho voz para isso, eu acho que tinha que ser o Valtão, porque é o cara que participou do projeto. Não tem muito nexo chamar outro cara, né?
Aí o Duca também falou isso com ele, você nem sabia, o Duca falou a mesma coisa com o cara e falou, bom, então bateu, é isso mesmo. Aí beleza, aí reuniu todo mundo, falou, ó, reuniu assim, conversou todo mundo, tá certo, vamos fazer. A gente ia fazer uma turnê. Ah, era pra fazer turnê. Ia ser animal. Era pra, aí era pra ser veio uma a pandemia. Não, era pra ser uma turnê de 20 Não shows, acredito coisa assim. que ia ter turnê. Só uma turnê, né? E não é volta, porque os caras já falam, tá vendo? O PG falou que não vai voltar. E outra, o pessoal fala assim, o PG falou que a banda não vai voltar. Eu não tenho esse poder, eu não sou da banda. Eu estou na banda nesse projeto. Então, assim, não sou eu que decido isso. Eu não sei nem se os caras vão querer que eu faça alguma coisa, entendeu? Então, assim, o que eu sei é que a banda não vai voltar para fazer esse projeto agora, nesse meio do ano. Que comentaram sobre isso, isso não existe. A gente já está quase em maio, na verdade. Mas o que acontece é assim, resumindo tudo de novo. A gente se reuniu, foi super legal, cara. A gente ficou uma semana reunidos no Jovens da Verdade, que é um acampamento muito antigo. O Juninho conhece o pessoal lá, eu também conheço, tal, o pessoal do Fica em Arujá? Fica onde? Fica em Arujá, cara, muito doido. O Valtão é muito amigo da galera, é um instituto de bíblico que tem a teologia, o instituto teológico deles lá. Botelho e tal. Isso, exatamente. Aí, a gente ficou uma semana... Bom, isso tudo antes... Onde acontecia o Rock no Vale. Rock no Vale, exatamente. O Rock no Vale é lá, né? Que parou por causa da pandemia, né? Mas eu acho que já um tempo antes da pandemia já não teve mais. Agora era um evento que eu sempre quis ir e eu sempre tinha agenda na data. Eu ficava assim, segurando. Eu falava pra minha esposa, falava assim, não, tenta segurar aqui, porque eu não sei, o Rock no Vale não anunciou ainda quando vai ser. Eu nunca mas eu nunca fui convidado. Eu queria estar só pra estar participando do era tipo, é um Woodstock do gospel. Tipo, resumindo, é isso. Gospel, assim, no meio do matão mesmo, mó louco, no campo de futebol ali e tal. Do nada os arrais colavam só com o violão no meio da mata, assim, a galera começava a cantar no acústico. O lance de acampamento é muito legal. Aí, cara, a gente conversou, todo mundo se acertou, tal. Óbvio, tem esse negócio de contrato, sei do quê. Por exemplo, eu tenho minha carreira, não posso abrir mão dela, não vou abrir mão dela, não foi... Se Deus falar assim, para tudo agora e vai pro G3... Eu iria se os caras... Beleza, mas não foi isso que Deus falou para mim. Então, isso não ia acontecer. Tem um projeto, a gente tem que caminhar junto, tem que ver se os caras aceitam a ideia. Aí, não, beleza, tem a carreira, vamos fazer. Durante um tempo, então, na produtoria, você para de fazer o seu trabalho da banda PG. Tá bom, beleza, a gente vai fazer com a banda, não tem problema. Tá tudo organizado, aceitamos. Tal. O Valtão é pastor lá no interior do Santa Catarina. Né? O Juninho tem as coisas dele, o Jean estava morando, está ainda morando nos Estados Unidos, o Duca tem os lances de aula dele, de curso de contrabaixo, que todo mundo está fazendo suas coisas. Mas eu sou o cara que tem uma agenda mesmo, tipo assim, eu tenho minhas datas, eu vivo disso, eu vivo dos meus trabalhos. Uma agenda gera outra coisa, tal. Beleza, aí a gente conseguiu se acertar, achou um denominador comum, isso tudo conversando no final de 2019 e no começo de 2020. No início de 2020, acho que eu fui para os Estados Unidos e para a Europa. Eu fiquei 30 dias na Europa, em dezembro. Aí voltei, fiquei 40 dias nos Estados Unidos, janeiro todo e metade de fevereiro. E lá nos Estados Unidos teve algumas conversas por telefone e tal, por call, assim, vídeo chamado, e acertando algumas coisas que a gente ia resolver. E em março a gente ia definir a turnê e ia anunciar. Eu voltei dos Estados Unidos dia 6 ou 7 de fevereiro. A gente estava conversando, eu estava com o meu projeto, estava rodando a minha turnê Eternidade do CD, e a gente ia sentar em março e resolver tudo direitinho e anunciar para o público. Aí a pandemia aconteceu. Foi isso. Aí eu precisava continuar fazendo alguma coisa. Aí nesse meio tempo me deu uma crise de ansiedade. No primeiro mês da pandemia, eu fiquei mal, achei que fosse morrer. Tipo assim, começava, mano, eu não dormia. Ao mesmo tempo, tipo, eu tava... Pegou todo mundo de surpresa, mano, né, eu tava assim, o que eu faço e tal. Tipo, sabe, foi... Cara... Não é nem porque eu faço caso financeiro. Tipo, de verdade. Isso depois veio. Porque assim, eu pelo menos tentei sempre ter uma reservinha por um tempo. Mas eu não imaginei. Quando deu o quarto mês... Tempo. Não, no quinto mês falei, cara, zerou tudo. Você não empreende em outra área? Você não tem um empreendimento, alguma coisa? Não, empreendimento não. A gente tem de coisas que a gente guarda. Uma coisinha aqui, outra coisinha. Mas assim, não. Tipo... Que entre dinheiro. O meu valor de entrar dinheiro, não. Né? Assim, aí... Tem algumas coisas guardadas, tal, mas assim, tipo, coisas que não iam me resolver. Tipo assim, eu tenho um violão que vale 20 pau, eu vendo ele, mas onde... Por exemplo, né? Eu tenho um carro, tipo, não vou... Como é que eu vou vender? Não é de uma hora para outra, tô dando um exemplo, né? Tipo, tem coisa que tá investido e tal, não sei o quê, não é assim de uma hora para outra. Só que vai chegando uma hora com que liquidez rápida, né? Não é grana. Você assim. Não tem grana, não é grana. É coisa que você adquiriu, que você pode fazer venda e tal, essas coisas. Bom, beleza. Aí a gente ia anunciar. Deu esse rolo todo. Foi no começo de março. A pandemia veio no dia 15, lembra? Eu lembro até hoje. Dia 15 de março. Aí, cara, parou o negócio do G3.
Aí eu comecei a fazer o que eu fiz uma música em abril chamada Vivemos por Fé. Porque eu estava assim, numa noia, eu falei, cara, aí Deus começou a falar comigo, me levou lá para Mateus, né, no Evangelho de Mateus, falando sobre de viver por fé, aquela coisa toda, tal. Eu fiz uma música, eu falei, cara, vou fazer um negócio tudo sozinho. Aí eu produzi toda a música, gravei tudo, todos os instrumentos, gravei com bateria eletrônica, mas assim, com timbre, com sample, né, tocando e tal. Eu mesmo fiz tudo no estúdio para lancei. Aí, pô, legal, o PG lançou uma música no meio da pandemia, começou a dar um burburinho, porque eu precisava que meu nome tivesse ali, tipo, rodando no YouTube e tal. Aí eu comecei a ter a ideia de fazer a live. Os sertanejos fizeram a primeira live lá do Gustavo Lima. Eu falei, cara, vou fazer uma live, mas live de verdade mesmo. Foi quando eu fiz a minha primeira live na minha igreja. Foi em abril, dia 17 de abril. Eu fiz, mano, totalmente cru. O pessoal ainda dava risada porque a minha live lá tava os cabos jogados no chão. Tipo, eu mesmo montei tudo. Tipo, aí o Deio veio tocar comigo, chamei o Theo. Né, a gente ensaiou, eu toquei até a música do Catos Barnett com o Deio. A gente fez junto, toquei algumas músicas do G3 e tal, com o Deio tocando guitarra. Cara, aquela live rendeu muita coisa, assim. Meu canal... assim, alavancou muito. A gente fez um QR Code, conseguiu arrecadar acho que R$22 mil. A gente conseguiu ajudar 10 famílias de músicos, amigos. A gente só ajudou a família que estava precisando, tipo assim, técnico de som, um amigo nosso, músico, irmão de uma amiga nossa que o cara tocava em navio e o cara tava indo catar papelão na rua para poder sobreviver. O cara é músico. Nossa. Sabe? Então, assim, a gente ajudou essa galera e, mano, amém. E aí outras pessoas vieram e me ajudaram. Entendeu? Foi uma coisa assim, foi rolando isso. Aí eu cheguei pro Juninho e falei, Juninho, depois que eu fiz a minha primeira live, falei, mano, por que a gente não faz o lance da live com o G3? Falei, uma live, igual eu fiz e tal. Aí eu falei, eu vou ver tal. Só que, como eu falei, o Juninho é todo ponderado, ele não vai, tipo, vamos chegar, vamos fazer. Ele vai pensar, vai... Ele sempre foi assim, muito metódico com essas coisas. E aí ele, beleza, vou ver tal. Aí passou um mês e pouco, ele falou, mano, vamos fazer o lance da live. Só que eu queria fazer uma live assim, com uma produção legal, como se fosse um DVD. Falei, beleza. Aí a gente foi sentar, por quê? Eu já tinha marcado uma outra live, que foi a live que eu fiz tocando os 3 primeiros CDs da minha carreira. Que aí eu convidei a banda original que tocou comigo. Foi o Theo, meu irmão tocando batera, o Ney no baixo. Né? E aí a gente fez, só que eu tinha essa live, aí a gente teve tanto fé que a gente fez a live do G3 no dia 22 de agosto. E a minha live, que chamava Minha Voz Ecoa, que falava sobre a minha história, foi no dia 5 de setembro. Então a gente teve que chegar nesse consenso de colocar a live do G3 e para uma não brigar com a outra. Sim. Só que a minha live era live ao vivo mesmo ali. A do G3 a gente fez valendo, foi tudo de verdade. Não foi tipo fez em estúdio, não. O que está lá no dia da imagem, a gente fez tocado. Só que a gente tocou 2 vezes. A gente fez 16 músicas lá. Nós fizemos 16 músicas. Então eu cantei 32 vezes. Nossa. Né? Mas só saiu quantas músicas? 5, 4? Não, saíram 8, saiu metade. A outra metade não saiu ainda, aí o Senhor Jesus proverá para si o cordeiro. Não sei o que vai rolar dali para frente. Mas existem mais 8 músicas que já estão gravadas, tal, não sei se está pronto. Da minha parte, sim, porque o que eu cantei está lá. Das 8 que eu lancei lá, eu não fiz nada. Foi uma das coisas que eu falei pro Juninho, ó. Aí entrou no lance da live. Aí o Juninho aceitou lá e falou com os caras da banda, porque eu falei, tipo, eu e o Walter, a gente não tem uma voz ativa de banda. A gente é convidado. Por mais que pro povo pareça, o G3, vai falar G3, mas quem manda ali, quem hoje tem a voz é o Juninho, o Duque e o Jean. Beleza, aceitaram fazer a live, beleza. Aí eu só falei pro Juninho, beleza, vamos fazer, só que assim, eu não vou regravar nada, mano. Vamos fazer ao vivo. Eu quero fazer uma live valendo. Tipo, minha voz tá lá. Vai levar pro estúdio, mixou, obviamente, e tal, mas assim, não tem refação de voz, de nada. Né? Ficou. Aí saiu a live. Beleza. Quando saiu a live, a gente anunciou as músicas naquela live da barbearia, que entra no ao vivo de verdade. E aí daí foi quando falou, o Juninho até comentou, não, a gente tem ideia de fazer, lembra que o Juninho comentou alguma coisa assim lá na hora da live, de fazer alguma coisa, a gente quer que de repente, depois que passa essa pandemia, fazer alguma coisa, uma turnê, porque a turnê já estava programada para acontecer em comemoração ao CD. Só que agora já se passaram 2 anos do CD. Nossa, o tempo. Então já não tem mais comemoração de 20 anos. 22 anos. Entendeu? 22. Não sei, não tem a ver. Mas assim... Espera mais 3 e faz 25, bodas de prata. Mas daqui a 3 anos, não sei nem se eu vou estar aqui mais. Aí, o que rolou? Aí o Walter, no maior coração bom do mundo, porque eu conheço o Walter, mano, o Walter é um cara muito, muito assim, coração, tá ligado? E a gente tinha conversado alguma coisa, no final do ano passado, que se a pandemia tivesse melhorado e tal, veio aí entra uma outra história que o pessoal vai perguntar com certeza, eu já vou responder também. O pessoal perguntou, porque veio um outro produtor, que é um cara que eu já conheço, que fez show com o G3, é um cara que produziu a última turnê do G3 foi ele que produziu, tal, junto com o G3 e tal. E ele fez uma proposta pra gente para fazer
uma turnê. Vou fazer a turnê realmente e tal, porque aquilo lá tinha ficado miado, acabou, era uma outra história, outro papo e tal. E aí, a ideia de fazer uma turnê agora, esse ano, se a pandemia tivesse melhorado, no meio desse ano, que seria junho e julho. Isso a gente conversou em setembro do ano passado. Entendeu? Só que a coisa ficou no meio do caminho, porque as coisas não melhoraram, sabe? Ficou tudo... Ficou tudo mais, incerteza, pisando pisando máscara parou agora dia atrás. Não, a gente pisando em Maria Mole, tá ligado? Máscara, Ainda mais pro gospel. Vamos ser realistas, os caras estão pegando no pé com tudo que fala de igreja, fica, mais não sei o quê, beleza. Ficou. Passou, a ideia passou, tal. Só que a ideia era para junho e julho. Aí, numa entrevista que o Walter deu, acho que tem uns 40 dias atrás, que rodou a internet, e os fãs do G3, eles ficam fuçando em tudo, né? Os caras foram atrás e viram que o Walter falou lá, que ele falou, realmente tinha uma turnê e tal, e diz a lenda que isso aconteceria em junho e julho. Os caras pegam isso e falam que vai ter uma turnê em junho e julho, entendeu? Não vai ter. Primeiro, começa pelo seguinte, o Jean não está no Brasil, já começa por aí, a gente está em maio. Segundo, a gente tem que ensaiar e a gente não se reunir para fazer nada. Terceiro, tem que ter data, não tem data. Quarto, a gente tem que estar junto para resolver, não tá. Já não tem deu. que ter não existe isso. Agora, se essa turnê O Jean mora onde? O Jean, acho que é em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu não sei o nome da cidade, mas ele está em Atlanta. Eu acho que é Atlanta. Entendeu? Então, assim, essa turnê que era para ser a ideia, não a turnê, tipo assim, porque são pessoas diferentes, é outra coisa agora, mas assim, a banda, aquela turnê que a gente tinha conversado e acertado de fazer em março de 2020, ela pode acontecer? Pode. Entendeu? Não depende de mim, do Juninho e tal, depende, cara, de um todo. Uma série de coisas. Tem uma série de coisas. A banda, a gente não tem problema nenhum em fazer. Eu vi até o Duca falando esses dias num podcast que ele fez com um baixista amigo nosso até, que eu conheço, o Hernani, e o que ele falou, mano, se vai ter alguma turnê, eu não tô sabendo de nada, eu sou o último a saber. Tipo, ele até brincou. Tipo assim, não tem nada. Agora, que pode acontecer? Pode. Porque a gente tinha conversado para que isso rolasse. Mas as coisas foram mudando. A pandemia fez muita coisa mudar. Tipo assim, a gente continuou outras coisas, eu continuei meu trampo, a vida do Juninho foi para outras coisas, ele está investindo em outras situações, o Jean investindo em outras coisas lá nos Estados Unidos, o Duca com as coisas dele cada vez mais fundas, negócio de produção de música, ele também está produzindo, coisas do curso dele, então é um monte de coisa, entende? O Valtão está lá longe, não é assim chegar e vamos fazer tal. Agora, pode acontecer? Pode, mas o pode acontecer, ele não existe hoje. Entendeu? Pode ser que daqui 2 meses a gente consiga sentar e falar, vamos fazer? Vamos. Mas aí tudo depende de local, de data, não dá para fazer um negócio de qualquer jeito, não dá para fazer um evento. Tipo, é aquilo que eu falei, não é o G3 voltando e vamos arrumar um empresário e vamos começar a fechar a agenda. Sim. É uma coisa que já vai estar fechada e vai ser aquilo pontual e pronto. Entendeu? Então, para isso acontecer, é até mais difícil, no sentido assim, de criar uma logística. Sim. Não é tipo... Porque a gente fala assim, não, mas poxa, fecha aí que vai lotar o local. Eu creio que em vários lugares realmente vai encher, não é esse o problema. Mas tem uma logística, não é o fato, vai vender o ingresso. Não é o simples vender o ingresso. Então, assim, pra galera entender de vez, não tem problema, não tem lance assim, tipo, porque no meio do caminho os caras discutem. Não tem nada a ver com isso, cara. Diante da minha vida, diante de Deus, eu tô falando pra vocês. Não existe nada com isso. Não é o lance, também não vai fazer mais, ou não querem, não tem nada disso. É porque a gente conversou isso e ficou no meio do caminho e passou, sabe? Só não deu certo. A história foi passando. Agora, se vai acontecer, não sei. Pode, mas se vai acontecer, não sei. Então, galerinha, o PG não vai voltar para o Oficina G3. Pelo menos não agora, porque Jesus não falou para ele. Se Jesus falar, vocês podem orar para Jesus falar para ele também. Tem essa... Jesus! Tem gente muito melhor ali para poder substituir ali.